Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população, está cada vez mais necessário preocupar com questões que envolvem o idoso. É comum, com o avançar da idade, a perda de massa muscular, de massa óssea e a perda de mobilidade. Por isso, o exercício regular garante uma qualidade de vida melhor para as pessoas que já alcançaram a terceira idade. E agora a gente vai conversar com o Gustavo. Gustavo, como que o exercício físico contribui para uma vida melhor, mais proativa para o idoso? Esse grupo, né, a gente percebe hoje, né, que assim, o percentual que pratica algum tipo de exercício físico é muito pequeno ainda, né? Então, claro que a gente tem que ver, né, um tipo de exercício físico primeiro, né, primeiramente, que a pessoa tenda a gostar de fazer, né? Claro que já seria um primeiro passo. Mas assim, eu acho que qualquer tipo de exercício físico, né, que ajude essa pessoa a sair do sedentarismo, né, ou a estar melhorando a sua, né, mais ainda a sua expectativa de vida, né, a ter uma qualidade de vida melhor, né, porque o exercício físico, ele, assim, existem outras coisas por trás dele, né, que é uma alimentação melhor, que vai, né, contribuir para a saúde né, desse indivíduo, desse idoso, né? Então, o exercício físico em si, né, ele já vai ter esse peso ali, principalmente para aquelas pessoas que nunca praticaram, né, um exercício físico. Claro que existe, né, os casos daquele indivíduo que já pratica exercício físico, né, ao longo da vida, né, o que seria o ideal, né? Uhum. Então, mas, assim, na minha opinião, não existe um momento assim de começar, né? Pô, eu conheço pessoas que começam com 60 anos, né, a praticar algum tipo de exercício físico e está super bem, né? Está super bem nesse sentido aí, né? Então, o exercício físico ele vai contribuir para várias questões aí, né? É interessante. A gente sempre fala da necessidade de um acompanhamento médico para qualquer pessoa que vá fazer começar uma atividade física, e com o idoso principalmente. Existem alguns fatores limitantes, como eu citei, que com o avançar da idade existe a perda de massa muscular, óssea, mas vai ser destinado a cada idoso um exercício específico, né? Dependendo se ele tem um problema no joelho, por exemplo, um exercício de pouco impacto. Quais que são os principais exercícios destinados aos grupos de idosos? Então, claro que os exercícios de menos impacto, né, seria interessante. Eu, por exemplo, sou a favor, claro, né, dos de menos impacto. Só que, assim, se a pessoa não tem nenhuma limitação, né, se não tem nenhuma restrição, não teria o menor problema em fazer algum tipo de exercício que tem impacto, né? Então, por exemplo, a gente, né, ou as pessoas têm a ideia de que hoje a caminhada, né, seria um tipo de exercício físico ideal, ou ciclismo, né, ou o passeio de bicicleta, a hidroginástica, né, que não tem um impacto, por exemplo, seria interessante, a musculação, né, que vai atuar nessa questão aí do aumento de massa óssea, massa muscular, né, fortalecimento das articulações, os ligamentos, os tendões, né. Então, mas assim, eu acredito que não existe o melhor, né? Eu acho que existe o melhor para você ou para ele, né? Cada indivíduo é único, né? Aí entra, né, a gente entra nessa questão da individualidade biológica, né, de que, por exemplo, uma coisa que vai ser bom para mim pode não ser bom para você, né? Isso. Mas claro que os exercícios de menos impacto, por exemplo, eu sou ciclista, né? Eu trabalho com ciclista há muitos anos, triatleta, corredor, não participo de competição mais, mas fui ciclista há 16 anos, né? Então, o idoso, por exemplo, ele quer, ou ele vai tender a querer uma coisa de menos impacto, até mesmo porque ele não, né, se ele não vem, ou se ele não se exercitou ao longo da vida, né, e para ele sair desse, ou dar esse primeiro passo, né, de começar a fazer algum tipo de exercício físico, é interessante ele ter a ajuda de algumas pessoas, claro, que uma avaliação médica antes, né, é fundamental, né, para ver se não tem nenhuma limitação. Eu queria fazer uma colocação aqui, é o seguinte: primeiro, não vamos falar de idoso, vamos falar de terceira idade.
E depois da terceira idade, nós vamos falar da quarta idade. A quarta idade seria do idoso. A terceira idade seria do envelhecimento. Se eu estiver falando alguma besteira, algum médico aí que me meta o pau, mas eu acho que a coisa é mais ou menos assim. Em qual que você se enquadra? Eu me enquadro na terceira idade. Já? Eu tenho outro tipo de enquadramento aqui. Até os 40 anos, eu tinha vontade e prazer de fazer exercício físico, trabalho físico. Depois, quando eu comecei a pender para a segunda idade, sei lá, eu já tinha necessidade, não tinha mais vontade, tinha necessidade de fazer, mas não tinha muita vontade. Depois eu passei a ter obrigação. Aí, porque a recomendação médica, a recomendação do fisioterapeuta, a recomendação... Você tem necessidade de fazer, você tem que fazer caminhada, mas eu tinha sofrimento. Você vê como é que as coisas vão mudando com a idade? Depois, hoje, eu tenho que ser muito motivado, porque eu tenho necessidade para que eu cumpra essa obrigação. Hoje eu estou na terceira idade, quase na quarta. Então eu estou nessa faixa aqui, de motivação, necessidade e obrigação. Enquadra dentro do que você cuida? Não, claro que é óbvio, né, que talvez a grande maioria das pessoas que praticam algum tipo de exercício físico não tem essa orientação, né, ou não faz, né, o exercício físico de forma orientada, que é o trabalho nosso de personal trainer, né, etc. Mas, assim, essa questão da motivação, né, para quem... Porque o exercício físico, ele não pode ser feito de forma... Ou que você sinta essa coisa que você falou, né? Tem que te dar prazer, tem que te proporcionar um bem-estar, né? Porque você praticar um exercício físico que não você faz, mas você já vai naquele... hoje eu... talvez ele esteja fazendo não tô legal, né? Nós vamos passar assim, não tá legal, né? Aqui, grave isso aí, não tá legal, né? Eu não tô me sentindo bem, né? Ou eu tô fazendo por obrigação, né? Por recomendação médica. O ideal seria não ser dessa forma, né? Claro. Mas o exercício físico orientado, né? Até mesmo em relação a resultados, né? A maiores benefícios, né? Sem dúvida nenhuma, é muito melhor, né? Quer dizer, Gustavo, então, eu fiz essa introdução e o Steca falou muito bem ali, ele complementou o meu pensamento. A questão da motivação, que eu acho que é a grande contribuição que você trabalha pode... muito isso, né? Que é a grande contribuição que você pode dar aqui agora. Porque a questão não é você ser velho, ser novo. Exercício físico é para todas as idades. Porque trabalha articulação, trabalha metabolismo, inclusive para as pessoas com sobrepeso, né? Outro dia eu estava vendo na Rádio Prêmio, né? Na FM Prêmio, eu estava vendo o Laí Ribeiro falar. E ele estava falando que quando você está fazendo exercício, você molda o seu organismo para modificar mais tempo o seu metabolismo. Ele vem trabalhar mais tempo. Então, quer dizer, aquele prato de comida gordo que você comeu no domingo foi trabalhado já na segunda-feira anterior com o exercício, porque o metabolismo foi modificado. Então, o exercício físico, ele é automotivante. O sucesso do exercício físico, ele é automotivante. Ele libera endorfinas, você começa a ficar mais alegre. Chega a ser até viciante. Né? Agora, existem alguns exercícios físicos para a terceira idade, para a quarta idade, e você poderia discorrer sobre alguns, natação, fisioterapia, que depois eu gostaria de saber da doutora. A dança. Alongamento, a dança. A dança parece que faz parte também, né? Eu tenho uma vergonha danada de entrar num lugar de dança conforme ele faz ali, que eu acho pacanérrimo e tal, porque é uma coisa espetacular, uma coisa bacana, uma coisa bonita, além de ser artística, é uma coisa que trabalha o corpo. E a música também ajuda muito a motivar, né? E cria ritmo, né? A questão do ritmo. Mas diz aí. Essa questão, né, que a gente está colocando aqui sobre a motivação, né? Claro que assim, o papel nosso, a gente contribui, né, para isso, mas a motivação ela é intrínseca, né? Isso é da pessoa. A gente vai criar mecanismos ali para poder ajudar ela a fazer, né? E não vai entrar num sistema de cobrança, você vai motivá-lo a fazer, a mostrar. Assim, de certa forma, né? Mas assim, como você colocou aí também essa questão do metabolismo, né? O exercício físico, ele vai tender a te ajudar a estabilizar mais, né, o seu metabolismo. Você vai tender a gente vê várias pessoas hoje, né, eu observo, ou que já falaram comigo, professor, eu faço caminhada há 30 anos e não tenho resultado. Por quê, né? Ou não está comendo de forma correta, né? Ou não está fazendo de forma correta aquilo que precisa de ser feito, né? Claro que essa idade, né, biológica e cronológica aí, ela vai acentuando, né, as coisas
que a pessoa vem a ter, né? Mas, por exemplo, com relação aos exercícios, né? Eu acho que eu tinha uma senhora, né, que eu trabalhava com ela acho que eu parei de dar aula para ela com 84 anos, E nessa fase a gente já estava na casa dela, ela já não aguentava mais ir na academia, né? Eu fazia um trabalho na casa dela. O que eu fazia basicamente com ela, né? Principalmente, né, por essa limitação da idade. Trabalhava muito a questão do equilíbrio, né, que é o que a gente trabalha muito, aumento de força, né, que perde muita força estática, dinâmica. Então, articulações também, flexibilidade, né, alongamento, era basicamente o que a gente fazia, né. Ela começou na academia, né, conseguia fazer algumas coisas, mas com o passar do tempo, e até mesmo pelo peso que ela foi ganhando, a gente não pode trabalhar com intensidade alta, né, porque tem algumas limitações, né, hoje em dia está muito na moda o treinamento de alta intensidade, né, que eu trabalho muito com isso também, mas para o idoso não é o caso. Tirando algumas exceções, né, tirando algumas exceções, mas na perda de gordura, né, é muito bom nesse sentido aí, né, você trabalhar né, com alta intensidade em menos tempo, né. Mas assim, cada caso é um caso, né. E tanto a musculação, né, que é o que a gente vê muito hoje, hidroginástica, caminhada, ciclismo, o Pilates. Né, Pilates também, que é uma questão bacana também, porque ajuda a melhorar em vários aspectos aí, né? Mas o importante é a pessoa procurar algum tipo de exercício físico que ela se sinta bem, né? Porque tem que proporcionar isso. Você não pode estar sentindo, né, a ter esse sentimento contrário ao que a gente quer para você, entrar né? em sofrimento, tá bem, claro. Né? Lógico. Mas, por exemplo, o Pilates ele trabalha muito com o próprio peso corporal. Sim, tem alguns aparelhos, mas né? Sim, também, né? E ele trabalha muito articulação e trabalha equilíbrio também. A hidroginástica ela tem uma característica interessante, porque eu sinto em mim que a hidroginástica é a hidroterapia, né? Que é mais a área da fisioterapia, né? Pois é, então, aliás, eu até queria fazer outro essa caso pergunta. também, né? Eu queria até fazer essa pergunta para a doutora. Eu faço fisioterapia por questões particulares, pessoais, mas eu vejo no exercício da fisioterapia, né, uma necessidade que eu acho que as outras pessoas deveriam ter. Ou seja, a gente entra na terceira idade, ou até antes disso, eu acho que você precisa de um pilates, você precisa de uma hidroginástica, você precisa de talvez de uma musculação, né, que a gente até comentou agora mesmo. E eu queria saber da doutora o seguinte: será que uma pessoa, como eu acredito que sim, será que uma pessoa sempre vai precisar de uma fisioterapia, ou seja, trabalhar setores do seu corpo que têm dificuldades específicas, ainda que não sejam doenças, né? Você vê dessa forma, doutora? Então, eu vejo a fisioterapia vai ser para casos realmente em que envolve a patologia, que a fisioterapia é uma recuperação do movimento. Então, assim, uma pessoa saudável, ela pode fazer a prática de atividade física regular, né? Quanto mais cedo ela começar, vai ser ótimo para ela, mas nada impede de chegar na terceira idade, eu nunca fiz e quero começar a fazer uma atividade agora. É ótimo. Né? Porque realmente é o ideal, né? O corpo biológico, igual o Gustavo comentou, você vai perdendo realmente. Então, tem que chegar a um ponto que você precisa tentar restabelecer. Você, sendo saudável, pode fazer só uma atividade física orientada, né? Um exercício físico orientado. Agora, você já tendo certas patologias, né? Já tendo algumas incapacidades, né? Algo que altere, né, toda a sua condição física, aí você precisa de um olhar mais crítico, né? Então já seria uma coisa mais pontual, né? Isso, uma avaliação fisioterápica e aí uma indicação de fisioterapia que você recuperando, né, ou se tornando estável novamente, você pode ter alta da fisioterapia e voltar para a sua prática física. Entendi. Nada impede, né? A fisioterapia, eu penso assim, né? A fisioterapia é muito para o tratamento. Né, igual você comentou do Pilates. Reabilitação. Hoje em dia, essa reabilitação. O Pilates hoje em dia tem até uma diferença de Pilates clínico, que é o fisioterapeuta faz o Pilates clínico, e o Pilates de... Pilates, não é físico, mas o Pilates pensando... Tá tendo um termo aí na área fitness aí, mas é como se fosse isso, né? Mas um Pilates como um exercício físico normal. Né? Eu faço Pilates. Em vez de eu ir para academia, eu faço Pilates. Uma pessoa saudável que vai fazer a sua atividade física. Né? E aí tem o Pilates também como essa recuperação, né? Essa reabilitação também.
O Pilates ele não é necessariamente para pessoas de terceira e quarta idade. Né? Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu havia conversado com o Gustavo antes, né, sobre a questão da musculação. Eu tenho uma certa restrição. Por exemplo, quando eu vejo aqueles ginastas que dão aquelas centenas de pulos e caem no chão, eu falei, esse cara nunca mais cresce. Meu joelho. Não é não? Porque aquilo ali dá um impacto no joelho, sabe? É claro que aquilo ali é um esporte, não vou discutir ponto de vista, é uma questão de maneira de ver a vida. Mas, assim, o impacto da musculação em algumas pessoas, por exemplo, da minha idade para frente, eu acho complicado, né? O que você acha disso aí? A musculação, você acha que cabe para a terceira e quarta idade? Não, sim, claro. A musculação é o que a gente comentou, né? Assim, o Brasil ainda está crescendo, essa cultura, claro, que aumentou muito, né? Cidades litorâneas, por exemplo, né? Essa questão do culto ao corpo, né? Etc. Então, eles trabalham muito isso, né? Então, mas assim, a musculação, né? Ela vai... Né? Se não tem nenhuma restrição, você pode fazer... Né, perfeitamente. Qualquer idade. E só vai te trazer benefícios, claro, né? Aí entra nessa questão do aumento da massa óssea, massa muscular. Se o objetivo é estético, porque tem vários objetivos, né? A pessoa pratica a musculação com vários objetivos, né? Então, e tem aquelas pessoas também, por exemplo, que vão à academia ou fazem a musculação para estar em contato com outras, nessa questão da socialização, né? Isso. Mas assim... É excelente, não tem o menor problema. Se não tiver restrição, se não tiver nenhuma restrição, claro, se tiver alguma restrição, a gente vai, né, verificar direitinho, ou, né, se for o caso, encaminhar para um fisioterapeuta, né, para ver o que é a patologia ali, para a gente, né, se for o caso, passar pelo fisioterapeuta para depois voltar para a gente. Né? Mas você pode fazer perfeitamente, não tem menor... Que até mesmo dependendo da patologia, às vezes a gente fala não pode ter impacto, mas dependendo da patologia, o impacto é necessário para ter o crescimento da massa óssea, massa muscular. Isso aí. Né? Então não existe esse fantasma. Não. Só uma questão de precisa avaliação. ser orientado, saber não, se pode de ou preferência, se não pode. Né? Vou aproveitar para incluir o Giovanni na nossa conversa. Aqui caladinho, já tem 2 blocos. Vamos dar um pouquinho de trabalho. Você está com quantos anos, Giovanni? Eu tenho 26. Você tem pretensão de jogar bola até que idade? Até quando o corpo falar não dá mais. A gente sabe que o atleta de alto rendimento, ele tem uma carreira relativamente curta, né? Mas existem categorias sêniores em que os atletas idosos, eles dão pique em muito jovem. E eu queria saber como que o idoso, ele pode fazer para chegar numa idade mais avançada, tendo um desempenho tão elevado. Claro, sim, é uma boa pergunta, né? Hoje a gente vê, né, com a internet aí, né, várias situações onde ou a mulher ou o homem, né, de 60, 70, 80 anos, né, anos batendo recordes, né? Ou no atletismo, ou natação, etc. Eu acho que assim, né, depende, né? Se esse indivíduo vem praticando, né, o exercício físico, ou vem se cuidando, né, desde mais novo, eu acho que ele vai ter uma vida dentro do esporte, né, muito maior e muito melhor, né? Agora, existem situações também que a pessoa começa a praticar algum tipo de exercício físico mais velho e pode até ter um desempenho bom também, claro, né? Mas é claro que aquelas pessoas que começaram mais cedo, né, vai ter uma maior probabilidade de ter uma vida mais longa nesse sentido, né? Tem um exemplo disso no Tupinambás, nosso clube. Hoje tem um Edmilson com 44 anos, isso aí, que treina como uma criança, que é um inspirador nosso, com 44 anos, está ali no dia a dia, sempre querendo cada vez mais. Ontem mesmo entrou no jogo, se não me engano, jogou uns 20 minutos você vê ele correndo igual... E é um cara que se cuidou, né? Ele relata isso, né? Que se cuidou, ou ele vem se cuidando desde mais novo, né? Não toma bebida alcoólica, nada, sempre se cuidou, fez academia. Isso aí. E não tem pretensão de parar. Você olha para ele, 44 anos, você pergunta, e aí, vai parar? Ele, não vou jogar mais anos e anos e anos. Enquanto ele estiver se sentindo bem, né? Ou o corpo dele estiver aguentando, né? Suportando, por exemplo, porque as cargas de treino, né, para um atleta de alto nível é muito grande, né? Então aí envolve várias questões aí, né? Eu tenho uma dúvida aqui que de repente
um dos dois fisioterapeutas aí vai me responder. Por que que o atleta de alto rendimento tem vida de esportista, de esportiva curta? Por que que o atleta chega a 35 anos? Porque você citou uma exceção, né? É um cara que tem muito mais motivação pessoal do que física, né? Quer dizer, ele se retroalimenta. Agora, por que que, de uma maneira geral, isso acontece? Tem que ser rapidinho, porque a gente já está... Em relação mesmo ao desgaste, é uma sobrecarga biomecânica muito grande, né? São treinamentos muito intensos, então você solicita muito o seu corpo, né? A parte óssea, a parte muscular. Você diz que você tem perdas por causa desse alto rendimento? Isso, exatamente, né? Então quer dizer que as pessoas que hoje em dia praticam fisiculturismo apenas por questões estéticas, elas estão começando a transitar nesse alto rendimento. Porque o sujeito sai de uma academia com um armário, ele vai fazer mudança, vai trabalhar na estiva? Não, aquele é estético. E ele tá tendo perdas ali. Eu acho que seria uma forma de... Uma sobrecarga para o corpo. Uma sobrecarga, né? até para o coração. Né? Bom, então vai ser um desafio para você ultrapassar lá os 45 anos no futebol, mas só ter perseverança e muito suor, né? Quem sabe, né? E eu espero ter a oportunidade de entrevistar ele mais vezes, né, gente? Com certeza. Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos.